Vamos ver. Joyce Hasselman falando a respeito daquele atentado que ela sofreu. Vamos lá. Bora! Pinguem! Porque eu tenho muita coragem. Então, se alguém me chamar para briga, eu tô indo. Eu não tenho medo de ninguém. Então, eu não temo pela minha vida, não. Eu não temo. Meus filhos estão protegidos, né? Meu marido está protegido. Lógico que eu tenho sempre alguém que me acompanha, eu tenho segurança que me acompanha sempre, aonde eu vou, até para evitar coisas pequenas, né, coisas menores, porque algum bolsonarista louco aí me atacar no meio do caminho, eu ter que agredir alguém, eu não vou fazer isso, né? Então eu tenho lá um segurança que anda comigo sempre e toco minha vida normal, Eu acho que assim, eu fui muito alvo desse bolsonarismo, né, em todos os sentidos. Agora a coisa arrefeceu um pouco. Depois, agora com a prisão do Bolsonaro, esquentou de novo, né? O pessoal tá me massacrando nas redes como se eu tivesse prendido o Bolsonaro. Não fui eu, gente, foi Alexandre de Moraes que mandou, mas eu concordo. Só para dizer. Então pode continuar batendo, não tem problema não. Pode continuar batendo que meu couro é duro. Mas hoje eu tô mais tranquila, sabe? Eu já tive, não vou dizer medo, eu tive quase a certeza que eles iam tentar me matar de alguma forma. E tentaram, né? Quando me agrediram no meu apartamento, foi uma tentativa de homicídio ali, né? Voltou. Foi uma coisa brutal, assim. Joyce, daí você fala, né, que você tem coragem para ir para frente em qualquer situação. Isso pode significar, vamos, gente, ou é certo que significa, um retorno seu à ágora política? 2026 está aí. Você pode ser candidata novamente, Joyce? Não. Só se fosse por um milagre, assim, se Deus descesse, falasse comigo, eu falasse com ele, ele falasse comigo de novo, porque, assim, a política me tirou muito, Thiago. A política me tirou dinheiro, a política me tirou paz, a política me tirou saúde, né? Lembra que eu engordei quase 30 quilos na política, né? Eu entrei uma modelo e saí uma obesa, né? Que tive que me tratar e hoje estou maravilhosa, linda, gostosíssima, poderosa, né? Mas me custou muito, assim, me custou saúde, me custou meu útero, eu perdi meu útero. Eu tive um nível de descontrole hormonal, de hemorragia por tensão, estresse, depressão, que eu perdi meu útero. Então, assim, a política me tirou demais, porque eu estava com uma gente muito ruim, assim. Então, hoje eu não vejo, no fim do túnel, alguém bom o suficiente que eu possa me aliar para voltar para a política. E eu preciso dessa bondade e dessa capacitação. Eu jamais me aliaria de novo a um cara tão... Vamos pensar que o Bolsonaro é honesto. Vamos fingir aqui, uma mentirinha. Ele é honesto, né? Tá. Mas ele é todo aquele burrão. Eu jamais me aliaria de novo a um cara burrão, mesmo que fosse honesto. Porque o Brasil precisa de alguém qualificado, o Brasil precisa de alguém que realmente ama esse país e toque esse país para frente. O Brasil precisa de deputados qualificados. Se olha aquela Câmara, meu Deus do céu, o que é aquele baixo clero? É de chorar. Quando eu fui líder de governo, eu tinha que ficar ligando para os deputados, para eles irem votar, eles não sabiam o que estavam votando. Eu dizia, líder, é sim ou não, líder? Eles estavam em bar, estavam em restaurante, estavam com a mulherada, estavam curtindo a vida, enquanto meia dúzia de gato pingado fica dentro da Câmara, tocando a Câmara. E eu tava lá, e eu ficava ligando, ô Zezinho, ô Fulaninho, vem votar, corre aqui. Aí o cabra ia lá, votava e voltava para Baderna, voltava para Gandaia. Então, assim, esse ambiente é muito sujo, sabe? E ele não combina comigo. Para eu voltar para a política, realmente teria que ser um momento muito diferente do Brasil, assim. Eu não vou cuspir para cima, porque às vezes cai na testa, né? Mas hoje a minha resposta é não. Você falou que concorda com as decisões do ministro Alexandre de Moraes. Como é que você vê hoje todo esse contexto já bastante notório, né, uma tentativa de golpe que incluía assassinar o presidente Lula, o vice Alckmin, o próprio ministro Alexandre de Moraes, depois o recrudescimento da lei para cima do Bolsonaro e as reações de Donald Trump. Todo esse arcabouço de informações. Qual é a sua leitura, Joyce? Bom, só para fazer um adendo, eu não concordo com todas as decisões do Alexandre. Por exemplo, quais você não concorda? Eu acho que ele pegou muito pesado com algumas pessoas do 8 do 1. O gado, eu digo gado, não os mestres intelectuais, mas o gado, aquele que estava lá, sabe? Já quer
Ah, o povo que... Esse povo que foi na manifestação de domingo, que você pergunta assim, você concorda com a taxação do Trump? Sim, eu concordo, ele está certo. Esse povo que é meio lesado, sabe? Então, e eu sei que o bolsonarismo mexe muito com esse povo, né? Então, ele usa muito essa massa de manobra, que é massa de manobra mesmo. Então, eu acho que essas pessoas deveriam ser presas. Sim, todas, cana para todo mundo, mas eu acho que algumas penas foram excessivas. Só fazendo esse adendo, algumas penas foram excessivas. Mas eu não sou juíza, eu não sou ministra, e o ministro é quem tem a caneta para fazer isso, então, se ele fez, está feito. Em relação a tudo que está acontecendo, né, essa coisa da taxação do Donald Trump, é lamentável que a gente tenha duas pessoas, dois brasileiros, né, o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo, que é o Paulo Figueiredo quem tem mais proximidade ali com o filho do Trump e consegue emprenhar os ouvidos do filho do Trump para que ele leve as coisas diretamente para o Trump. É lamentável que a gente tenha duas pessoas cometendo crimes de lesa-pátria, né, contra a nossa soberania. Essa prisão do Bolsonaro, tem muita gente na expectativa se vai ter alguma reação da Casa Branca. Que outra reação pode ter? Castigar com a lei Magnitsky e outros ministros do Supremo? Eles vão fazer assim, ó, igual o Alexandre de Moraes fez. Tô nem aí. Por quê? Porque a vida deles está no Brasil. E o que mais que eles podem fazer? Não podem fazer mais nada. Ah, vão aumentar a taxação contra o Brasil. Sim, mas vai aumentar a taxação aqui, vai aumentar a inflação nos Estados Unidos. Se botar a taxação em 100% do café brasileiro, café vai para a China, né? O café nem vai para... Mas os produtos brasileiros não é a Gleice, é a Joyce, tá? Vai ter inflação. E já vai ter inflação mesmo. Eles vão ter que voltar Obrigado, atrás Doris! né? Porque é óbvio, se o produto chega mais caro lá, vai ser vendido mais caro lá. Então, o Trump está falando né, nesse tarifaço todo, só que é um abacaxi para ele descascar. É o abacaxi, porque vai ter aumento de preço nos Estados Unidos, vai ter inflação nos Estados Unidos, talvez tenha que aumentar a taxa de juros, que ele está brigando com o presidente do Banco Central lá, né, do Banco Central dos Estados Unidos, está brigando para baixar, está em 4,5 ou 4,25 ao ano. 132, então, gente. Esse imbróglio é muito complexo, né? O que eu acho que falta? Eu acho que falta o Lula dar um passo. Lula não deu um passo ainda em direção ao Trump. Ele é presidente do Brasil. Os Estados Unidos é muito maior que o Brasil. Sim, os Estados Unidos é a maior potência do mundo. Agora, o presidente brasileiro tem que fazer o papel dele, não delegar apenas ao Alckmin. O Alckmin, eu gosto muito do Alckmin, gosto muito mesmo, pessoalmente do Alckmin. Né? Nada a ver com a atuação dele dentro do governo, eu tenho todos os meus senãos em relação ao governo do PT. Mas eu gosto muito do Alckmin pessoalmente e eu não misturo as coisas. Eu não sou igual essa gente idiota que mistura relação política com relação pessoal. Porque isso né, família brigando com família, isso é idiotice, é loucura. Né? Mas eu acho que falta o Lula fazer essa ligação, né, marcar essa conversa com o Trump. E eu acho que as coisas vão se arrefecer. Pode ser que venha um puxão de orelha ou outro da Casa Branca, mas sempre que a Casa Branca vai ficar, também tem mais o que fazer. Já fez, né? Já deu um showzinho. O Trump já deu o show dele, né? Já escolheu na cabeça dele o mocinho, né? Perseguido que é o Bolsonaro, o bandido que é o Alexandre de Moraes, e no fim das contas só fortaleceu o Alexandre de Moraes e fortaleceu o Lula. Por quê? Porque esse tarifaço e essas sanções todas, né? Estão vendendo o idiota do Eduardo Bolsonaro do Paulo Figueiredo, que é por conta do Bolsonaro. Quando, na verdade, tem toda uma questão econômica por trás disso e tal, mas tudo bem, vamos pegar a versão deles, é por conta do Bolsonaro. Então, eles estão pagando a conta por isso também. Então, fortalece o Lula. Então, assim, nem para isso se a gente tem uma cabeça um pouquinho mais inteligente, né? Eu acho que vai chegar num momento aí em que os próprios bolsonaristas vão voltar atrás, né? Eu digo a família Bolsonaro, porque bolsonarista tem por todo lado. Vão voltar um pouquinho atrás em relação a essa... Vão pedir para o Trump aí, para saírem de mocinhos na história, sabe? Vão pedir para o Trump para reduzir um pouco as taxas e tal, para tentarem sair de mocinhos nessa história, porque é a única saída que eles têm. Eles não têm mais saída nenhuma, né? Senão vão ficar com essa pecha mesmo de que destruíram empregos e empresas no Brasil. Muito bom. E Joyce, até você falou agora há pouco, né? Eu tenho todos os meus senãos com a administração do governo do PT, e antes disso eu perguntei se você colocaria o seu nome à disposição das urnas. Você disse que não, mas você vai às urnas para votar em 2026, como todo cidadão brasileiro.
De um lado tem o presidente Lula, do outro lado tem algumas possibilidades. Michele, Tarcísio, Eduardo Menos agora, né, Caiado, Zema. Em que a Joyce Hasselmann vota e por quê? Olha, desses candidatos todos, Michele é um horror, né? Pelo amor de Deus, só Jesus na causa, não tem condição nenhuma. Se a gente fala que o Bolsonaro tem capacidade intelectual de uma ervilha, imagina a Michele, não tem condição. Não dá, até porque aquele personagem de Santinha é uma personagem também, eu conheço muito bem, não é nada daquilo, gente, é o oposto do inverso, e o oposto do inverso não é a mesma coisa, tá? Né? O inverso é um número em cima do outro que você inverte, né? O oposto é o sinalzinho, mais ou menos, é o oposto do inverso, ela não é nada daquilo. Agora, eu gosto do Tarcísio e gosto do Caiado. Acho que são homens fortes. E gosto do Ratinho também, Ratinho Júnior, que você não citou. Eu acho que são bons governadores, são homens fortes. Sei que o Tarcísio tem alguns calcanhares de Aquiles, né, como a segurança pública, até porque a segurança pública é o nicho do Bolsonaro. Então, o Bolsonaro é que manda na segurança pública em São Paulo, né, ele e os filhos. O Tarcísio não é um poste do Bolsonaro, Joyce? Oi? O Tarcísio não é um poste do Bolsonaro? Eu acho que não. Eu acho que ele não vai ser. Eu acho que não. Mas, assim, o que é ruim nessa história? O que é ruim nessa história? O ruim nessa história é que qualquer candidato da direita que venha para concorrer vai ter que ter a benção do Bolsonaro. 2 membros, gente. Pra trazer essa extrema-direita louca. Para somar com a direita normal, a direita centro-direita, como eu sou centro-direita. E sempre fui, mesmo bolsonarista, eu sempre fui centro-direita. Tanto que nunca me misturei com os filhos do presidente, nem nada disso. Então, para trazer essa extrema-direita tem voto, né? Deve ser aí 18% da população, como tem o pessoal lulista, petista, também tem um nicho que vota fechado, né? Nem pensa duas vezes. Então, se tiver 2 candidatos à direita, um de extrema-direita e um outro de centro, acabou a eleição. Pinguem, gente. Né? Então, eu acho que um Tarcísio teria essa bênção no Bolsonaro, mas eu acho que não se submeteria, pós-eleição, aos caprichos da família Bolsonaro. Justamente porque é um homem forte. E o Caiado, da mesma forma. O Caiado é mais forte ainda. O Caiado é um cabra. Eu já vi esse Caiado fazer acontecer naquela Câmara, quando eu atuava só como jornalista, que era uma coisa impressionante. Esse homem é impressionante. E o Ratinho, que muita gente não está dando valor, porque quando você coloca ali a lista, ele está em terceiro lugar, né? Quando você coloca a lista na disputa com Lula e tal, ele aparece ali com 8%, 9%. O Ratinho é o cara que fura a bolha. As pessoas não estão enxergando isso. O Ratinho, ele é do PSD. O Ratinho, ele conversa com essa extrema-direita bolsonarista louca. O Ratinho conversa com a direita, com o centro-direita, conversa com o centro e chega até a centro-esquerda. Porque ele é um cara muito maleável, ele é um cara que... Você vê que ele não se envolve em grandes polêmicas. Você não tá vendo o Ratinho aí batendo bumbo para Bolsonaro. Bolsonaro. Não, ele tá na dele, tocando o Paraná, que tá indo muito bem, obrigada. Eu conheço o Ratinho pessoalmente, ele é de fácil trato, é fácil conversar com ele, foi deputado bastante tempo. Então, assim, eu vou dizer para você, ele vai surpreender nessa eleição. Eu acho que vão tentar arrastar ele para vice, né, de alguma forma, mas a situação não é fácil também para mim, né? Você fala assim, Tarcísio e tal. Não é fácil porque eu sei que essa extrema-direita vem junto. E a pergunta que eu vou fazer é qual é o quinhão que a família Bolsonaro vai ter dentro desse governo? Né? Então, eu espero que seja um quinhão mínimo ou nenhum, mas sei que isso é quase impossível porque vai precisar das bênçãos do Bolsonaro. É uma situação muito difícil para mim, viu, Thiago? É muito difícil mesmo, não é uma situação fácil. E aí, Joyce, para a gente começar a encaminhar o nosso papo, a gente que passou pelos personagens, né, falou de Zambelli, falou de Bolsonaro em especial, a gente não pode deixar de falar, você chegou a permear ali a Michele, você disse que ela é o contrário disso tudo, eu até fico curioso, queria saber o que está nas entranhas dessa Michele, que todo mundo fala, mas fica só na sugestividade, se a gente tiver mais informações isso ajuda, porque eu penso que a Michele como candidata, ela não sobrevive ao escrutínio, né? Ela perde. Não sobrevive ao escrutínio da vida, né? Sem contar a família ali, que a gente vê que dá uma boa página policial longa, né? Bom, sim. E os filhos do Bolsonaro? Joyce, Bolsonaro está de tornozeleira, prisão domiciliar. O Eduardo está no degredo.
qual o futuro, qual o destino dos filhos de Bolsonaro? Bom, vamos começar pela Michelle, então. A Michelle, gente, se eu pudesse cometer algumas inconfidências, seria interessante, mas é muita baixaria, assim, algumas frases que eu Obrigado, ouvi José dela. Rodrigo. Vamos fazer que nem o José Rodrigo, e, gente. Assim, eu não tenho coragem de repetir. Mas ela é uma mulher absolutamente fútil mesmo, fútil. Tudo que você pode imaginar de futilidade de uma mulher que não tem dignidade. 2 de uma membros, mulher, gente. Pequena, de uma mulher que não tem nenhum tipo de intelectualidade. Se espremer, vira Michelle de ponta cabeça, espreme, não sai um livro. Não sai um. Não tem um livro ali. Isso aí, gente. Joyce Hasselman, falando aí do Bolsonaro. Oi, gente, eu sou a Sara Miranda do Folha TV. Eu tô aqui para agradecer sua presença no nosso canal e pedir para você continuar apoiando o nosso jornalismo progressista independente, que precisa muito da sua ajuda. A primeira coisa, se você não está inscrito no nosso canal, já faz isso agora e receba as notificações das nossas lives. Além disso, você pode acompanhar toda a nossa programação durante a semana. Também tem outras formas de você continuar nos apoiando financeiramente. Uma delas é pelo Pix, folhademocrata@gmail.com. Também temos o apoia-se/Folha TV, onde você faz contribuições mensais e recorrentes e nos ajuda muito. Além disso, você pode se tornar membro do nosso canal. Clica lá no YouTube em tornar-se membro, veja qual é o pacote que melhor cabe no seu bolso e fique mais pertinho da gente, inclusive em grupo de WhatsApp com toda a nossa equipe com quem você pode interagir. Apoiar um canal progressista também é uma forma de militância. Então fica aqui com a gente, apoia o Folha TV, eu te vejo nas próximas lives. Beijo, até mais!